Olá pessoal, dando sequência à nossa aula, hoje a gente vai falar sobre lei de Ohm. A lei de Ohm diz o seguinte: a intensidade da corrente elétrica que percorre um resistor é diretamente proporcional à tensão entre os terminais. Então vamos dar uma olhadinha na fórmula aqui. Nós temos U igual a R vezes I. U é a tensão que é medida em volts. Esse símbolozinho aqui é o símbolo de tensão que vai aparecer agora ao longo do caminho para a gente fazer os cálculos de resistência, corrente elétrica e tensão. R é a resistência em ohms. Parece uma ferradurinha aqui, ó. Esse aqui é a unidade de medida de resistência. E qual é o símbolo da resistência? É justamente esse aqui, ó. Parece uma cobrinha, né? E I é a corrente elétrica, que é a medida que a gente já calculou já logo no início do ano. Lembra? Variação de carga em Coulomb dividido pela variação do tempo em segundos, que dava um resultado em ampere. Então, a primeira lei de Ohm mostra pra gente que a tensão aumentando, a corrente também vai aumentar proporcionalmente. Dá uma olhadinha no gráfico aqui. Tensão, tensão e corrente. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta proporcionalmente. Como que vai aparecer agora os desenhos para a gente, né? Os gráficos para a gente fazer os cálculos disso? Dessa forma aqui. Então, você tem aqui a tensão representada ou pela letra V ou pela letra U. Aqui é o sentido da corrente saindo da parte negativa para o positivo, que é o caminho que os elétrons estão fazendo, e passa aqui pela resistência, que é o nosso R, e volta ali para aonde fica a tensão. Então, a primeira lei de Ohm diz exatamente isso. A intensidade da corrente elétrica percorre um resistor é diretamente proporcional à tensão entre os terminais. Logo mais, nós vamos fazer alguns exemplos disso. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre os circuitos elétricos. A associação dos resistores. Pois bem, nós temos dois tipos de associação: a associação em série e a associação em paralelo. Vamos aqui primeiro na associação em série. Aqui você tem um gerador, que seria a nossa fornecedora de tensão, a chavinha liga e desliga para fechar ou liberar o nosso circuito, e aqui nós temos três resistências, três lâmpadas, que se vocês notarem, elas estão todas apagadas. Por quê? A nossa chavinha aqui, ela está desligada. Ok, então se desligar uma lâmpada, se eu tirasse daqui uma lâmpada, se eu fechar o meu circuito aqui, todas as lâmpadas vão acender. Mas e se eu tirasse uma lâmpada, o que iria acontecer? Muito bem. De acordo com a nossa lei, todos os elementos aqui são percorridos pela mesma corrente. Então, tem uma corrente circulando aqui, passando por todos esses resistores aqui, a mesma corrente. O que acontece? Aqui, apesar de ser a mesma corrente, também está passando a mesma tensão. Então, ela vai se dividir entre essas resistências. No caso, se eu tirar uma lâmpada daí, eu vou interromper esse circuito. Quer dizer, todas as lâmpadas vão se apagar. Então, se eu retirar uma lâmpada do circuito em série, todas as lâmpadas se apagam. Agora, se eu retirar uma lâmpada aqui do circuito em paralelo, veja bem, eu tenho um circuito por onde a tensão também passa, a tensão aqui é a mesma, porém a corrente que está saindo daqui, ela vai se dividir para todo mundo. Ou seja, vai passar corrente para todo mundo, mesmo se eu abrir aqui a minha chavinha. Então, eu abri a chavinha,
Tá vendo aqui? As luzinhas amarelas acesas, elas continuam acesas, mesmo se eu desligar aqui a minha chavinha da terceira lâmpada. Então, esse tipo de ligação é a ligação em paralela, que a gente usa aqui em casa, por exemplo. Aqui e na sua casa. Em casa, que a gente usa é a ligação em paralelo. Porque já imaginou? Se eu ligo a luz do meu quarto, eu não posso ligar a luz da sala. Isso não tem cabimento, né? Então, se eu desligar, desliga tudo. Então, é assim que funciona. Então, no circuito em paralelo, nós temos que todos os elementos são submetidos à mesma DDP. A corrente é que se divide entre eles. Na série, todos os elementos são percorridos pela mesma corrente. Quem se divide aqui é a DDP. Vamos colocar aqui, a DDP se divide entre eles. Muito bem, então nós vamos ver cada caso, porque cada caso pode ser calculado de forma diferente. Muito bem. Associação de resistores em série. Então aqui a gente tem uma representação de um resistor em série. Você tem as resistências 1, 2 e 3. A tensão, então a fonte geradora de tensão está aqui. A corrente, o sinalzinho aqui da corrente, né? É o Izinho, que está percorrendo todos esses resistores. Muito bem, essa corrente, que a gente chama de corrente total, ela vai ser igual à soma de todas as outras. Então, o I total é igual a I1 mais I2 mais I3. Então, ela tem que voltar igualzinho aqui. Então, a corrente que sai é igual à corrente que entra aqui novamente. Muito bem. Para calcular a resistência equivalente, então nós temos que somar, no caso de série, todas as resistências. Então, qual é o valor da resistência final? É a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Tá aqui. E a tensão, apesar que aqui a gente só tem uma, mas as tensões que tiver, elas também se somam. Então, aqui a gente tem um exemplo. Você tem um resistor, na verdade 2 resistores, um de 10 ohms e um de 100 ohms. E a tensão aqui, 220 volts. Ele pede para calcular a corrente. Então, como fazemos isso? Usando a primeira lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. A nossa tensão vale 220. A nossa resistência, 110. Por que 110? Porque a resistência equivalente é igual a R1 mais R2. Então, esse é o seu R1, esse é o seu R2. R1 vale 10 e R2 vale 100. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 110 ohms. Está aqui. Então, 220 volts igual a 110 ohms vezes a corrente, que é o que ele pediu para nós calcularmos. Então, a corrente vai ser igual a 220 dividido por 110, que é igual a 2 amperes. Na letra B, ele pede a DDP, que é a diferença de potencial, entre os extremos do resistor de 10 ohms. Então, ele quer saber aqui, passando por aqui, os extremos do resistor de 10 ohms, quanto valeria a DDP. Muito bem, então ele quer saber a tensão, a diferença de potencial. Então, usamos a lei de Ohm. Tensão igual a resistência vezes a corrente. Tensão vai ser igual a o resistor que ele nos deu é o de 10 ohms, vezes a corrente que encontramos no exercício anterior. 10 vezes 2 igual a 20 volts. Então, aqui nesse resistor 1, está passando 20 volts e uma corrente de 2 amperes. Associação em paralelo. Então, aqui você tem a representação da associação em paralelo. A tensão, fonte de tensão, a corrente
E aqui nós temos a corrente se dividindo em I1, I2 e I3. Então, ponto A indo para o ponto B. As três resistências, resistência 1, resistência 2, resistência 3, uma embaixo da outra. Com relação à corrente, para calcular essa corrente, ela ainda continua sendo a somatória de I1 mais I2 mais I3. A corrente que entra aqui, ela se divide, porém quando ela sair aqui, ela tem que voltar com o mesmo valor. Então, se ela, por exemplo, entrou aqui valendo 3 amperes, ela vai se dividir aqui, mas ela tem que voltar para cá com 3 amperes novamente. Qual é o detalhe aqui? Lembra? Variação da tensão é constante, então ela não muda. E para calcular a resistência equivalente tem uma fórmula um pouquinho diferente. É 1 dividido pela resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e quantas mais resistências tiverem no seu circuito, na sua associação, em paralelo. Existe uma outra fórmula para se calcular, porém são 2 resistores por vez, então dá para fazer o paralelo de 2 em 2 resistores, tá? Bom, vamos a um exemplo simples. Aqui você tem uma associação de resistores em paralelo, com 3 resistores e uma fonte de tensão que não foi dado o valor e pediu para que você encontrasse o valor apenas da resistência equivalente. Então, não tem necessidade nesse momento da tensão, mesmo porque ela também é constante, mas nesse momento não tem necessidade. Bom, pela fórmula aqui, então, ele quer a resistência equivalente. Então, vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, nós temos aqui o R1, o R2 e o R3. Agora é só substituir os valores na fórmula dada. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 12. O que é necessário fazer aqui agora? O cálculo do MMC entre 4, 6 e 12, que dá 12. Muito bem. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 1, 12 vezes 1, 1. Muito bem. 3 mais 2 mais 1 igual a 6. E aqui permanece. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 6 sobre 12. Então, agora a gente faz aquela velha multiplicaçãozinha em cruz. 6 vezes a resistência equivalente vai ser igual a 12 vezes 1, que é 12. Então, a resistência equivalente vai ser 12 dividido por 6, que é igual a 2 ohms. Exercícios simples, tranquilos, mas para conhecer o conteúdo agora. Ainda existe a resistência mista, que vai misturar as duas associações, tanto em série quanto em paralelo, que nós vamos ver na próxima aula. Deixo aqui um abraço, até a próxima. Falou!